primeiro coordenador dos juizados especiais, o desembargador Darós, esteve em Umuarama para instalar o juizado e resolvemos fazer uma visita a Guaíra. Fomos até Guaíra, onde foi feito um pintado na telha como jantar para o Dr. Darós. À época, o prefeito de Guaíra, o Dr. Manuel Cuba, que foi uma figura que teve uma atuação muito intensa para obter a instalação dessa vara de Guaíra. Ele formulou um breve discurso e, ao final, pediu ao Dr. Darós que houvesse a instalação de uma vara federal em Guaíra. O Dr. Darós também fez um breve discurso e, ao final, um pouco empolgado, prometeu que, quando fosse presidente, instalaria uma vara federal em Guaíra. Passados 8 anos, aí estamos em 2010, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é o Dr. Darós. E, coincidentemente, o prefeito de Guaíra é o Dr. Manuel Cuba. Mas Guaíra, ela nasce também, e acho que é importante a gente destacar, de um apoio assim e de uma participação social muito grande, né? Houve por parte da sociedade local, então, do prefeito, né? Então do Poder Executivo à época, da Câmara de Vereadores, da OAB, houve uma integração e uma cooperação de todas essas instituições para a instalação dessa vara. A criação dessa vara federal é quase tão importante quanto a instalação do fórum estadual, elevando Guaíra ao status de comarca. A importância da vara federal de Guaíra não foi apenas dar andamento, mas dar celeridade aos anseios dos usuários da justiça, inclusive desafogando milhares de ações que tramitavam na vara estadual. Muita gente trabalhando, uma equipe bastante coesa, bastante comprometida, e eu tive o privilégio de treinar esse pessoal, de dar com eles os primeiros passos nessa importante missão de prestação de jurisdição. E é importante destacar também os colegas que comigo trabalharam nesse tempo que lá estive, alguns juízes federais substitutos. Meu primeiro colega de jurisdição foi o Dr. Márcio Jonas Engelmann, seguido posteriormente pelo Dr. Marcelo Roberto de Oliveira e, finalmente, a doutora Raquel Kunzler Batista. Foi uma experiência bem interessante, eram servidores novos, era uma vara nova, a maioria dos servidores era recém-possada. Eu me lembro que havia só 2 servidores que vieram de remoção de outras subseções, e também era uma vara 100% eletrônica, que era novidade na região. A importância da Justiça Federal de Guaíra para a região, porque é uma região de fronteira com alto índice de criminalidade, são crimes graves, como tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, muitas organizações criminosas atuando na região. Então, é uma vara muito importante no combate à criminalidade local. Eu fiz parte da primeira equipe de servidores da vara quando ela foi inaugurada.
Então, falar dos 15 anos de Guaíra é falar um pouquinho também do início da minha trajetória na Justiça Federal do Paraná. Nós tivemos a oportunidade de conviver com vários magistrados nesse período em Guaíra. Era uma subseção com bastante rotatividade e com isso a gente aprendeu muito. Aprendemos métodos de trabalho diferentes, procedimentos diferentes, entendimentos diferentes, né? Tínhamos muito dinamismo, a gente estava sempre se adaptando a essas novas situações de trabalho que surgiam, e até porque numa vara criminal, em regra, você já não tem muita rotina, mas uma vara criminal de fronteira, então, não existe tédio. Tem sempre um flagrante acontecendo, tinham as fianças que na época eram pagas em espécie, em grande parte, então vinham os advogados pro balcão com aquela pilha de dinheiro para você contar, algo que parece muito distante hoje em dia. A cidade é muito mais do que se divulga sobre ela. É importante até fazer um desagravo. Guaíra tem uma gente muito trabalhadora, um povo muito acolhedor, e é uma cidade bonita, bem cuidada, com ruas largas, arborizadas, com boas opções de restaurantes. É muito mais, às vezes, do que se divulga Brasil afora acerca da cidade, né? Ali tem uma agricultura muito forte, uma das terras mais férteis do Brasil e do mundo estão ali em Guaíra. Também que eu pude contar ali com a valiosa ajuda dos servidores, né? O convívio com os servidores em Guaíra é algo que eu vou carregar para sempre na minha memória, no meu coração, porque realmente eram pessoas muito valorosas, trabalhadoras e comprometidas com a jurisdição. Eu me considero, nesses 15 anos, comemorando também, porque eu sou a primeira juíza mulher a atuar na subseção, e além disso eu fui a primeira juíza a presidir um tribunal do júri na subseção de Guaíra. E uma rica experiência também, que é difícil de acontecer na Justiça Federal. Então eu tenho boas lembranças, boas histórias e boas experiências com a vara de Guaíra. Com a regionalização, equalização e especialização implementadas pela Corregedoria, Guaíra se transformou efetivamente em uma vara criminal. Ainda que ela tivesse, né, nome de subseção de vara única, ainda que ela tenha pessoas, né, jurisdicionados que necessitem de todas as competências da Justiça Federal, o mais importante naquele momento, e que continua até hoje, foi a especialização, então, numa vara criminal, dado ao grande volume, né, de trabalho que nós temos nessa área criminal ali em Guaíra. As experiências que eu tenho, as experiências que eu tive, que eu continuo tendo, são as melhores. Sempre é um pessoal muito bem resolvido na questão, então, dos desafios do trabalho, né, de se empenharem sempre ao máximo para a gente sempre conseguir extrair o melhor, né, sempre extrair da melhor forma, de um jeito muito bacana, muito amigo, se auxiliando, né? Então isso faz com que a equipe tenha sempre um destaque, seja sempre algo bom de se estar. Talvez isso seja uma das explicações porque há mais de 8 anos eu continuo aqui em Guaíra. Dr. Gustavo, o juiz federal que veio comigo, continua em Guaíra, que é justamente essa equipe excepcional. Sejam dos que passaram, sejam dos que continuam com a gente, né? Sempre dando o seu melhor.
que eu quero destacar nessa data tão especial, 15 anos de história, é a união que existe entre servidores e magistrados. Por sermos uma vara de difícil provimento, todos que aqui estão longe dos seus familiares, estão longe das suas raízes. Isso torna a convivência no trabalho extremamente significativa. O apoio mútuo, a solidariedade, o cuidado um com o outro vai para muito além das fronteiras do trabalho, vai para muito além das funções institucionais. E agradecer imensamente a minha equipe, os servidores que estão, os servidores que estavam e os que estão desde o início, que eu digo que é o patrimônio lá da vara, né? Agradecer muito eles, porque eles sempre foram muito parceiros, eles sempre bancaram, né? Eu sempre não sou eu gosto de abraçar tudo, né? O quanto mais abraçar. E o pessoal, apesar de ser mais trabalho para eles, sempre toparam nessa filosofia que eu gosto de sempre trazer, que uma vara única como essas na fronteira, ela tem que ter um papel, ela tem que prestar uma jurisdição que seja eficiente, porque as coisas acontecem muito rápido, né? Então a gente, claro, a gente talvez não atenda o que seja o ideal, mas a gente se esforça para isso, para dar essa eficiência, para a vara cumprir esse papel de representante de poder judiciário numa zona tão longe, uma zona tão conflituosa, digamos assim, como é Guaíra. Porque a cidade, sou muito grato às instituições da cidade, sempre que uma vara única, longe, precisa às vezes do apoio material, alguma necessidade material, alguma questão local. Então sempre tivemos uma receptividade da prefeitura, da Câmara de Vereadores, da OAB local especialmente, que sempre foi muito próxima da vara, sempre nos trouxe as reclamações, nós reclamamos também coisas da OAB para eles sempre nos responderam, sempre foram atenciosos com a gente. Então a gente tentou cultivar uma relação bem positiva.